noite, eu sou Carolina Sete, tô aqui para fazer mais uma live para vocês. Sou fisioterapeuta, sou formada já há 17 anos, sou especialista em terapia manual, em pilates, em microfisioterapia, em nova medicina germânica e na reorganização tônica e fásica da postura e do movimento, que é a ferramenta maior do meu trabalho hoje. Nesses 17 anos eu acabei seguindo um caminho em que eu não gosto de me contentar com assim mesmo. Sempre recebo pacientes com casos muito complexos, com dores crônicas de muito tempo. Eu trabalho sim com essas dores relacionadas à parte emocional e eu costumo dizer o seguinte, né, gente? Não tem como você ter uma dor física que não te afete emocional e não tem como você ter uma dor emocional que não acabe te afetando a parte física, né? Então, às vezes a gente vai falar agora de posto de trabalho, mas pensa só, se você trabalha numa empresa que você não tá feliz e que você tem um monte de problemas, que você tem uma chefia que não é bacana, então você acaba levando aquilo, aumentando a sua tensão, aumentando o seu estresse, né? E isso acaba se refletindo no físico. A gente tem que pensar que o ser humano é um ser biopsicossocial, a gente não tem como dissociar a parte emocional da parte física, né? Então, sempre observar, né, gente? Ontem mesmo eu tava conversando com um amigo e aí ele me fez uma pergunta parecida com a do João Pedro, né? Ele me perguntou, como que você pode agir numa pessoa que tem dor há 10 anos? Como que você vai conseguir interferir na vida dela? Você vai mudar a vida dela? E o que eu respondi pra ele foi o seguinte: dor, gente, dor crônica, principalmente, essas dores que já têm uma evolução mais longa, que são dores mais arrastadas, elas, se a pessoa não quiser mudar a vida dela, ela não vai melhorar. Então, é uma condição de vida. Então, se ela não resolver mudar alguma coisa na vida dela, essa dor não vai mudar. Então, se eu fizer sempre a mesma pergunta, eu vou obter sempre a mesma resposta, né? Então, é muito importante quando a gente se sente desconforto, quando a gente está, por exemplo, não conseguindo dormir direito, ou quando a gente está com um problema emocional, um aperto na ATM, que seja um aperto lá na mandíbula, a gente tem que observar o que está acontecendo na nossa vida e por que o nosso corpo está nos mostrando que tem alguma coisa estranha, né? Porque a dor, o desconforto, a falta de sono, uma alteração metabólica, uma alteração física, ela é um sinal do seu corpo que está demonstrando que existe alguma coisa. Dores nos ombros, o que costuma dizer? Você está querendo que eu relacione o emocional com o físico? Eu não gosto de fazer muita correlação direta, tá? A gente sabe que ombros tem a ver com alguma coisa que você está querendo afastar de você, né? Então, quando a gente estuda essa parte psicossomática, eles falam que o ombro é isso, alguma coisa que você está querendo deixar para trás, alguma coisa que seu corpo não quer perto de você, né? Então, tem esse efeito de afastamento, as condições de ombro. Mas a gente sabe que o ombro é uma articulação que tem pouquíssimo encaixe ósseo e muitos ajustes musculares. Então, você vai ver que algumas das coisas que eu vou falar aqui podem causar problemas de ombro bem graves, tá? Então é isso, gente. Sempre tentar escutar seu corpo. A gente tem que saber que o nosso corpo é muito sábio, que o nosso corpo tem as razões dele e que ele sempre vai indicar o que está acontecendo. Em geral, eu tive minha professora, que é a criadora da RTFPM, que ela sempre dizia: o paciente ele vai te dar o diagnóstico no momento que você começar a conversar com ele. Então, você, pessoa que está aqui me escutando, o seu organismo, o seu corpo sabe o que é melhor para ele. Então, tenta se escutar, olhar para si, ver o que está acontecendo, como que tá o seu sono, como tá a sua alimentação. Queria falar para vocês que eu fiz uma aulinha, tá? Vou mostrar para vocês já já. Eu fiz como se fosse um pequeno e-book, onde constam essas... Eu tenho 39 anos. Onde constam essas dicas, tá? Então, ó, para vocês verem, acho que dá para ver por aqui, ó. Então eu fiz umas dicas práticas aqui, ó, que vem todas essas regrinhas que eu vou mostrar aqui, tá bom? Aí quem tiver interesse em receber esse material que eu fiz, tá vendo? Os desenhos de palitinhos, explicando como que vocês fazem para posicionar aí o posto de trabalho de vocês, tá bom? A falta dos ajustes acabam gerando problemas que causam aí afastamentos e além do desconforto da própria pessoa, para a empresa é realmente muito ruim. Muito bom! Primeiro eu vou explicar para vocês o porquê é tão importante a gente prestar atenção, vou voltar aqui, a gente prestar atenção na postura em que a gente trabalha e principalmente, gente, hoje, se a gente for para pensar, a gente fica muito tempo no celular. Então, olha só, eu passo lá
15, 20, meia hora, 1 hora. 1 hora no meu celular. Olha lá, o Luiz falando que trabalha sentado 12 horas. Então pensa só, vamos falar de uma coisa simples. A gente não tá nem falando de ocupacional ainda. Digamos que eu fico lá no meu Facebook, no meu Instagram, vendo Periscope assim, tá? Então vamos observar. Primeira coisa, gente, cuidado nessas quebras de postura, tá? Então, o ideal é que o meu pescoço fique sempre alinhado com a minha coluna. A minha cabeça não se torne um peso para a minha coluna. Por quê? Olha só que interessante. Isso daqui é o nosso crânio, tá? Então, isso daqui é o modelo de um crânio de uma criança de 9 anos, certo? Dentro do nosso crânio, a gente tem o nosso cérebro e um monte de líquido. Então, esse crânio, gente, nosso crânio, a nossa cabeça, ela pesa 1/3 do nosso corpo. Então, digamos que eu pese 60 quilos. Eu vou ter mais ou menos 20 quilos só no meu crânio. Então, pensa só. Se eu ficar inclinada por meia hora, eu tenho um peso de 20 quilos incidindo na minha cervical. E à medida que eu coloco minha cabeça para frente, a musculatura da parte posterior do meu pescoço, a musculatura que fica aqui, ó, sustentando o meu crânio na posição, ela precisa aumentar o seu esforço, ela precisa se tonificar, ela precisa se tensionar para sustentar esse peso que em vez de estar aqui, ó, tá assim, tá? Então, quando eu faço essa postura para olhar o meu celular, eu tô forçando todas as estruturas da minha cervical nessa posição. Eu tô colocando um peso de 20 quilos para o meu pescoço sustentar. Se eu tiver 60, se eu tiver mais, o peso é maior ainda, tá? Então, olha só o que acontece. Imagina que essa minha mão aqui é a minha coluna cervical, tá? Então, os músculos do meu pescoço e essa aqui é a minha coluna cervical, tá bom? Então, esse daqui seria de frente. Agora, olha só o que eu vou mostrar para vocês. Que interessante. Por dentro da minha coluna cervical, passa simplesmente toda a parte de vasos. Estão vendo aqui, ó? Aqui é como se fosse minha coluna olhando lateral. Então, olha só. Passam os vasos, estão vendo? Que irrigam o meu cérebro. Só isso. Então, por dentro da minha cervical, do meu pescoço, passam os vasos que vão levar sangue e oxigênio para o meu cérebro. Então, à medida que eu fico com uma postura inadequada da cabeça, eu estou comprimindo e impedindo esse sangue de entrar. Então, além de eu forçar toda a minha musculatura, eu estou piorando o meu desempenho do meu cérebro e eu posso, inclusive, causar disfunções como aumentando a tensão dessa musculatura, eu começo a apertar a parte muscular do meu crânio, começo a ter dor de cabeça, começo a ter cefaleia, posso começar a ter dor atrás dos olhos, a gente chama dor retroocular, aquela dor aqui, ó, na frente. Então, você pode começar a ter muita dor de cabeça só por causa dessa alteração de postura da sua cervical. Agora, vejam que mais uma coisa. Então, eu tô lá, aqui, ó, no meu celular, inclinada, olhando pro meu celular. Tudo isso daqui, ó, toda essa parte anterior do meu pescoço, toda essa região anterior do meu pescoço, ela tá ficando apertada. Então, eu fico lá 10, 20, 30, 40, 1 hora no meu celular. Então, quando eu fico nessa posição, eu vou começar a tensionar toda essa musculatura do meu pescoço. E eu vou tirar da posição os meus ombros, por exemplo. Eu vou começar a forçar, a tonificar a musculatura que fecha os meus ombros. E aí, o meu corpo vai tentar o quê? Vai tentar compensar, levando os músculos, puxando esses músculos aqui de trás para tentar trazer o meu ombro para a posição inicial. Aí, o que vai acontecer? Começa a ter dor aqui nas costas, começa a ter dor entre as escápulas, que são essas asas, começo a ter um monte de desconforto. Tudo isso porque eu tô aqui no meu celular, que nem uma boba, olhando para baixo, tá bom? Então, gente, qual que é a solução para o celular? Sempre que possível, tentar ficar numa postura melhor. A minha sugestão é usar um suporte. Então, olha só, eu tenho esses suportezinhos aqui, ó, que eu posso colocar o meu celular, tá bom? Ele tem um encaixe, ó. Eles são suportes próprios para celular, tá vendo? Ó, uma haste de selfie que tem o ajuste para você colocar o seu celular. Então, aqui você consegue adaptar o seu celular para você assistir o que você quiser, para você digitar, seja o que for, sem você ter que ficar olhando para baixo, tá? Então, aqui você consegue usar de uma forma mais adequada,
certo? Então, sempre pensando em trazer o celular na altura dos seus olhos e não abaixar a cabeça para você olhar para o celular. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Usem o suportezinho, tá? Principalmente quem usa o celular para ficar fazendo muita coisa. É legal, é baratinho. Esse daqui eu paguei R$15, tá? Então a minha sugestão é essa. Eu vejo em muitas lives, a gente vê a pessoa tá falando com a gente assim, ó, para baixo. Então veja só, primeira dica de ouro. O notebook, ele não é um computador feito pra gente trabalhar por horas. O notebook é um computador de transporte. Então acho que a gente às vezes não pensa a respeito disso. A ideia inicial do notebook era você levar, carregar coisas de um lado para o outro e você trabalhar rapidamente nele. Só que hoje a gente acaba usando o notebook como computador de trabalho. Entendam. Ó, tô aqui assistindo palestra do Victor Ali, do curso que eu comprei dele, que eu adoro. Se eu estiver na minha mesa, no meu posto de trabalho, ó, no meu posto de trabalho, se eu posicionar os meus braços, eu não consigo posicionar a minha cabeça fica baixa. E se eu posicionar adequadamente para ficar correto para os meus olhos, eu não consigo teclar. Então, gente, entendam, notebook ele não é pra gente ficar trabalhando nele, tá? Então, a minha sugestão é que vocês, se for usar o notebook como computador de trabalho, você vai usá-lo ou como tela, ou como monitor, ou como teclado. Então, ou você tem que ter um segundo monitor, ou você tem que ter um teclado e um mouse separados dele, tá? E aí, como que você vai ajustar a altura? Ó, presta bastante atenção que essa dica aqui é dica de ouro. Você vai pegar o seu monitor, seja ele do notebook ou seja ele do seu computador, e você vai elevar esse monitor. Você vai usar um truquezinho bem fácil de fazer. Olha só. Você vai pegar o seu monitor e você vai elevá-lo. Como aqui é um notebook, gente, eu tenho que levantar muito ele para ele ficar na altura ideal, tá? E eu sou bem pequenininha. Ó, vou colocar livro, lista telefônica, caixa, o que for. Pra quê? A hora que eu elevar a minha mão, sem mexer a posição da minha cabeça, tá? Então eu vou demonstrar pra vocês. Eu tenho que erguer a minha mão, conseguir enxergar a pontinha do meu dedo. Só que eu não posso fazer nem assim, tá? Eu mantenho a minha cabeça alinhada e consigo enxergar só elevando os olhos a pontinha do meu dedo. O meu monitor, ele teria que estar nessa altura, olha só, gente, ó, tá? Então, é muita diferença. Se ele estiver abaixo disso, eu vou estar forçando minha cervical, tá bom? Então, se ele estiver aqui, ó, presta atenção, se eu estiver digitando aqui, eu tenho que fazer assim, ó, tá? Então, cada movimento desse que eu faça, eu tô forçando a minha cervical. Então, olha aí no monitor de vocês do computador como que tá. Sentadinhos, vocês vão elevar a mão e sem erguer nem abaixar a cabeça, você vai conseguir enxergar a pontinha da sua mão. A altura ideal do seu monitor é nessa altura, tá? Então, essa é a altura máxima do seu monitor. E aí, você ajusta ele com o que precisar, com lista telefônica, com caixa, com o que você precisar. Tô aqui com uma cadeira que é ajustável à altura, tá? Então, se eu for trabalhar assim, ó, eu vou me machucar. Por quê? Presta bastante atenção. Aqui é a articulação do meu cotovelo. Tô considerando essa articulação para dar um exemplo para vocês, certo? O meu músculo bíceps, que uma das funções principais dele vai ser fazer esse movimento de flexionar o meu cotovelo, e todos os outros músculos esqueléticos do nosso corpo, eles têm uma característica que é a seguinte: o trabalho deles, o ideal, vai acontecer entre os 30% e os 70% da amplitude da articulação, tá? Então, o que acontece? Nos primeiros graus aqui, ó, o meu músculo tá muito esticado para trabalhar. E nos últimos graus, ele tá muito comprimido para trabalhar. Então, nessas duas posições, o meu músculo não trabalha bem. Então, qualquer coisa que eu tenho que fazer, que eu eleve os meus ombros, então, por exemplo, a cadeira tá super baixa para mim. Se eu tiver que trabalhar aqui, olha só como fica a minha postura. Fica toda torta, toda inadequada. E eu vou acabar me machucando. Então, pensando nisso, quando a gente for fazer um ajuste de posto de trabalho, tem uma regrinha que é a seguinte: a minha articulação, ela tem que ficar em 90 graus. Porque se eu mantiver essa postura do meu cotovelo,
e com as outras coisas todas alinhadas, então o que tem que dobrar, o ideal é que fique em 90 graus. E o restante todo alinhado, tá? Então, minha coluna alinhada, meus ombros alinhados e meus cotovelos 90 graus. Então, o primeiro ajuste que eu vou fazer no meu posto de trabalho, podem ir fazendo aí, tá, gente? Você vai subir a cadeira. Ah, ela travou aqui. Vou subir minha cadeira até que os meus cotovelos, o lugar que eu vou ou escrever ou digitar, principalmente digitar, fique em 90 graus, tá? Então, esse é o primeiro ajuste que vocês vão fazer. Vocês vão ajustar a cadeira em relação à mesa. Isso feito, aí vocês vão passar para o ajuste do monitor. Então, vai usar aquela regrinha que eu falei agora para vocês. Vocês vão esticar o braço de vocês, mantendo a cabeça alinhada, sem elevar nem abaixar, e vão colocar o monitor lá no dedo, a parte mais alta do monitor, na ponta do seu dedo. Com isso, vocês vão ter um ajuste bem adequado para não ter que ficar fazendo assim, ó, com a cabeça, porque isso, durante o dia, vocês vão acabar se machucando. Então, ó, ajustou a cadeira, ajustou o monitor, então, ajustou a cadeira nos 90 graus, ajustou a altura do monitor, aí a gente vai começar a olhar em relação ao encosto, que alguém me perguntou, tá bom? Então, se eu, durante o meu dia, estou lá no meu posto de trabalho, e meu pé, olha só, tá vendo que eu sou pequenininha? Meu pé tá voando, ó. Meu pé tá flutuando. Então, se eu ficar assim, o que vai acontecer? Durante o dia eu vou escorregando, vou escorregando. Quando eu vejo, estou trabalhando assim, ó, sentada sobre uma estrutura que chama sacro, que é o último osso da coluna, tá? É como se fosse um triângulozinho. E daí, gente, eu começo a desequilibrar um sistema que é justamente o sistema que vai comunicar meu cérebro com os meus membros, que é o meu sistema do crânio até o sacro, onde vai estar a medula, que vai mandar o sinal para todos esses nervos. Então, a gente ficar sentado sobre o sacro é muito prejudicial para a coluna. Além de ficar tudo torto, ficar forçando todas as estruturas, é muito prejudicial para a coluna. Além disso, se eu tiver com o meu pé pendurado, eu começo a comprimir a minha coxa. Para eu não ficar com a perna pendurada, para não ter compressão na minha coxa, para não prejudicar a circulação sanguínea, inclusive, eu vou colocar caixas, tá? Então, ó, eu peguei uma caixa aqui, ó, que ela tá até um pouquinho baixa, daria para pôr um pouquinho mais alta, de forma que a minha coxa fique desencostada do assento da cadeira, tá? Então, eu tenho que conseguir sentar certinho e minha perna ficar apoiada, porque se ela ficar pendurada, quando eu vejo, eu tô escorregando. Mais uma dica que dá pra vocês fazerem comigo pra sentir. Coloca a mão de vocês, isso, acima da cintura mesmo, você pode até deixar um pouco mais inclinado. Pega a palma da mão de vocês e coloca embaixo de onde vocês estão sentados, tá? Aí você vai fazer assim, ó, pra um lado e pro outro. Vocês vão sentir que existem duas estruturas ósseas que vocês vão comprimir essas estruturas na palma da mão quando vocês fizerem esse movimento. Então, esse ossinho, ele se chama isquio. Ele é uma parte da bacia da gente. Esse é o local ideal para a gente ficar sentado, tá? Então, sempre prestar atenção nisso, gente. Se a gente estiver sentado para trás ou para frente, a gente está se machucando. Para frente é difícil a gente ficar. Tá? Pra frente não é tão ruim, agora pra trás desses ossinhos a gente começa a sentar nas partes moles, nos tecidos que não são feitos para aguentar essa carga. Esses ossinhos, eles são feitos para isso. Porque a coxa, se eu tiver com a coxa solta, eu começo a ter compressão e alteração vascular. Além disso, se eu deixar o pé solto, a minha perna pesa e começa a me puxar e escorregar. Deu pra entender? Respondi sua pergunta? Então, eu vou colocar um apoio no meu pé, para que eu fique com a coxa levemente descolada do assento da cadeira. O Pilates é muito bom, eu adoro Pilates, eu sou formada desde 2009 e eu adoro, gosto muito. Pilates bem feito, tá, gente? Porque Pilates não é alongamento e Pilates não é fitness. Pilates tem todas as suas regras, tem todas as suas condições clássicas que o Joseph inventou e é por isso que é tão bom. Muito bem, então olha só. Já sentei nos meus isquios, que são esses dois ossinhos que eu sinto aqui. E agora, se vocês prestarem atenção, se eu não encostar minha coluna, eu canso, tá? Então, é importante que a cadeira tenha esse encosto. Eu já sentei nos meus isquios, já coloquei apoio no meu pé, tô bem posturada. Só que agora eu vou colocar
vou ajustar o apoio da cadeira. Muito importante que esse apoio tenha uma leve inclinação, tá? Em torno de 10 graus para trás. E se for possível que ele pegue exatamente a sua lombar, melhor ainda. Às vezes a gente senta em umas cadeiras que são muito retas e aí a gente percebe que a gente fica desconfortável. Se a sua cadeira de trabalho for assim e você não tiver como trocar, você pode colocar uma almofadinha para fazer essa curva na sua lombar, tá? Então, quem trabalha manuseando coisas, é importante também que o encosto da cadeira ele não passe da altura da sua asa, tá? Se você tiver como ajustar isso, também é bem bacana. Cadeira com porta-braço é muito bom. E aí vai valer essa mesma regra, tá? Você vai deixar o porta-braço de um jeito que você não eleve o seu ombro, tá? Sempre em posição neutra. Nem para baixo, nem para cima. Sempre neutro e 90 graus, tá? Para você não se machucar, mas é bom sim. Se você tiver, a cadeira tiver o apoio de cotovelo, é bom. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com apoio de cotovelo, porque eu acabo me mexendo muito e me incomoda, mas quem trabalha com digitação é bom. Para você perder o costume de sentar errado, eu te recomendaria esses ajustes aqui que eu te falei. Muito provavelmente você tá com uma cadeira que te deixa, você vai soltando. Ah, e tem uma dica muito legal. Olha só, você pode usar o que você tiver aí. Eu gosto muito desses adesivinhos, porque eu acho super prático. Então esse daqui é o que a gente chama de terapia comportamental. Eu posso pegar um adesivinho desse e colocar lá no meu posto de trabalho, por exemplo, colocar aqui, ó, que ninguém vai ver. Ou eu posso colocar na tela do meu computador, tá? Então eu ponho um azulzinho assim, ó, lá na tela do meu computador. Então tá lá na tela do meu computador o azulzinho. Cada vez que eu olhar para esse adesivo, eu vou lembrar de me posturar, tá? Então, para você que me perguntou como fazer para perder o hábito de se sentar errado, esse tipo de terapia comportamental é muito bacana. Você pode soltar um monte de adesivinhos, ou colocar post-it, sabe? Quem já quer fazer uma coisa mais chocante, você pode colocar um post-it e escrever postura, lembre-se da sua postura, tá? E aí, isso é uma coisa muito legal de fazer, porque cada vez que você bate os olhos, você acaba se... Pode sim, tá? Gemigo. Pode sim, pode sim. Pode estar relacionado sim. Cervical, ela é o último nível de ajuste do nosso corpo. Então, todos os desequilíbrios que vêm de baixo para cima, eles acabam sendo estruturados ou na cervical, ou na ATM, ou nos dentes, né? Então, tem que lembrar que o pé tá no chão. O restante tem que se ajustar. Mas a cervical, ela é livre. Então, ela tem muito movimento e ela consegue assumir... Ai, ótimo, isso é ótimo. O mousepad com apoio de gel é ótimo. Para quem trabalha muito, quem é designer, que trabalha muito com computador, é a mesma coisa. Tá? Gostou da ideia? Então, esse negocinho de você soltar, colocar uns post-its, ou colocar papelzinho, colocar um adesivo, é legal porque toda hora você acaba lembrando de se posturar. Lucas, eu não gosto de alongamento, tá? Eu falei um pouco na live anterior a respeito de alongamento. Eu não gosto de fazer alongamento durante a atividade. É legal você fazer alongamento, mas como um exercício físico. Então, num dia que você não vai se exercitar, nunca como aquecimento e desaquecimento, tá bom? Se vocês tiverem interesse nisso, manda e-mail para mim que eu também mando material para você. Porque o alongamento, ele é uma modalidade de exercício que vai lesionar o seu músculo. Quando há lesão do músculo, o músculo vai se reparar colocando mais... estruturas contráteis. Então, na verdade, o efeito do alongamento é justamente fortalecer o músculo. Quando você for fazer a postura de, por exemplo, varrer a casa, a cabeça da gente pesa 1/3 do peso do corpo. Então, pensa, acho que vai conseguir pegar aqui a câmera. Ó, se eu estiver de pé, varrendo, e eu colocar minha cabeça para frente, eu inclinar o meu corpo, eu tô fazendo muita força. Tá? Então, ou eu tenho que ter muita força para isso, então eu tenho que fazer exercício de fortalecimento mesmo para as minhas costas, ou eu tenho que tomar cuidado para a hora que eu estiver varrendo, que eu estiver, sei lá, por exemplo, uma vassoura aqui, ó. A hora que eu estiver varrendo o chão, eu não me inclinar para frente, tá bom? Porque toda vez que eu inclino para frente, os meus músculos me puxam para trás. E aí eles começam a aumentar o esforço e eles doem, tá bom? Então, tenta observar de você se posturar quando você estiver varrendo, tentar não inclinar para frente. E se você for fazer, por exemplo, lavar uma louça, alguma coisa, você pode colocar um banquinho no seu pé
tá? Coloca um banquinho lá no pé, assim, ó. E aí você vai, em vez de você soltar tudo na força, toda a força na coluna, você apoia e você consegue fazer o seu trabalho de uma forma melhor. Isso também vale para quem trabalha em pé, tá bom? Então sempre tem um banquinho e ir trocando. Troca uma perna, troca a outra, tá? Acho que aí isso daí vai ajudar. Então eu acho que era isso mais ou menos o que eu tinha para falar hoje. Se vocês quiserem agora fazer algumas perguntas, que se eu puder responder, vai ser uma honra. Então, da mesma forma que quando a gente está com uma postura ruim, a gente vai sobrecarregar toda essa região posterior das costas, a gente também pode começar a causar desequilíbrios na articulação temporomandibular, que é o quê? Essa articulaçãozinha aqui, ó, que é entre a têmpora e a mandíbula. Então, a articulação temporomandibular é uma articulação que, quando ela entra em disfunção, ela pode causar zunido no ouvido, ela pode causar dor de cabeça, ela pode causar alteração de mastigação, de deglutição, ela pode causar inúmeras alterações oculares. Então, tudo isso pode ser prevenido se a gente mantiver uma boa postura na hora do nosso trabalho. Ó, então eu fiz esse bookzinho, ó, mostrando como ajustar a mesa, como ajustar o seu cotovelo, o monitor, tá vendo? Então entenda, se eu fico durante o dia tensionando, apertando essas estruturas da minha cervical, você viu que a gente falou, acho que você ainda não tava quando eu falei, aqui ó, nessa região do pescoço, pensa assim, ó, a gente tem o cérebro, que sai a medula, e da medula saem as raízes nervosas, que vão inervar, por exemplo, meu braço, meu tórax, minhas pernas. Então, a saída da raiz nervosa, que sai junto com o vaso, o nervo e a veia, o nervo e a artéria, elas vão passar por um triângulo, tá? Que a gente chama assim, ó, de desfiladeiro torácico. E quando a gente se mantém em tensão, quando os músculos começam, obrigada, viu? Muito obrigada. Começam a se retrair, você pode comprimir o nervo. À medida que a gente, já aconteceu com você que senta em cima da perna, assim, aí de repente começa a não sentir mais a perna, você sabe falar, ih, prendeu a circulação. Aí a hora que a gente sai de cima, a gente sai daquela postura, aí que começa a formigar. Então é mais ou menos essa a ideia. Se você mantém um nervo em compressão, que geralmente é o que acontece quando durante o dia, que você não tem força suficiente, então, por exemplo, se eu tenho uma coluna forte, móvel, ela consegue ficar esticadinha e eu não tenho compressão dessas raízes nervosas. Mas se a minha coluna é fraca ou se eu faço muita sobrecarga, muito esforço nela, aí eu começo a ter compressão da parte nervosa. Então, ao contrário do que muita gente pensa, quando eu comprimo o nervo, eu não sinto dor. Muito pelo contrário, o nervo para de transmitir a sensibilidade à dor. Tá? Então, muitas vezes a gente sente o quê? Amortecimento nas mãos. E aí, quando esse nervo sair da compressão, começa a formigar. Então, se você tiver com ele comprimido, aí você, sei lá, senta, descansa um pouco, começa a formigar. A hora que você levanta, ele comprime de novo. Então, muita gente sente formigamento durante a noite, porque o que acontece? De madrugada. Porque às vezes o nervo ficou 8 horas comprimido, ou sei lá, 5 horas comprimido durante o dia. E o nervo tem essa característica, ele apresenta o sintoma a partir do momento que a gente descomprime ele. A cãibra é um desequilíbrio hidroeletrolítico. Pode vir por inúmeros fatores, por alteração de água, por alteração de potássio, alteração de cálcio. É um desequilíbrio elétrico do músculo, tá? Então, Rosane, o formigamento é por causa disso. É sinal de que seu músculo, que seu nervo ficou comprimido. Ah, então, um alongamento, eu não gosto de alongamento como aquecimento e desaquecimento e nem como tratamento, tá bom? Para mim, alongamento não é um recurso terapêutico. O alongamento é uma modalidade de exercício. Então, ele é bom, ele é ótimo, maravilhoso. Você não vai lesionar o seu músculo para desempenhar atividade física e depois lesionar de novo, que é isso que o alongamento faz. Assim como o treino de hipertrofia que a gente faz, por exemplo, com a musculação, sempre fortalecer, gente. Se você desempenha uma atividade que exige que você faça força e esforço, você tem que estar forte. Seja ela uma atividade de casa, seja ela uma atividade de escritório, seja ela carregar peso. Tá? Então a gente tem que se fortalecer sempre. É como se você fosse um atleta do computador. Uma pessoa que fica mais de 2 horas no computador é um atleta do computador. Então eu tenho que fazer exercício de fortalecimento. Vou dar umas dicas de uns exercícios bem simples pra gente melhorar um pouquinho essa condição. O que a gente pode fazer de exercício? Quando você sentiu desconforto, alguém estava perguntando do alongamento, se é alongamento melhor. Então geralmente assim, a gente está sentindo a cervical presa. O que a gente faz? Estica a cervical.
Então, olha só que coisa. Primeiro, ó. Então, a hora que eu tô sentindo desconforto, eu faço isso aqui. O pescoço da gente, assim como toda a coluna, ele não inclina sem rodar, tá? Então, toda vez que vocês forem alongar o pescoço de vocês, lembra que você tem que rodar, como se você fosse olhar para o seu ombro. Essa é a posição do alongamento. Não existe alongamento lateral. Sempre lembrar, quando for alongar, quando você for fazer esse exercício de alongamento, que você tem que rodar e abaixar. A gente nunca pode inclinar só, porque o nosso pescoço não tem esse movimento anatomicamente falando. Então, o que eu indicaria para você? Se o pescoço está ardendo, em vez de você estralar ou de você alongar, você vai puxar os ombros, fazer bastante força. Segura, segura, segura. Quando eu não conseguir mais segurar, relaxa e solta devagarinho. Eu faço o quê? Em vez de eu esticar, eu faço a força. Se eu tiver com dor aqui nas costas, por exemplo, eu posso puxar os meus ombros para trás, fazer bastante força, soltar devagarinho. Em vez de eu ficar me alongando, eu posso fazer esse exercício de fazer esforço, porque o que acontece? Quando eu tô sentindo desconforto, é muito provavelmente sinal de que meu músculo não está recebendo sangue. Então, se eu alongo, na verdade eu vou machucar o que tá em volta e aquela região que estava endurecida faz mal sim estralar os dedos, tá? Exato, melhor perder um emprego que a sua saúde, muito bem. Então, aquela região que estava enrijecida do meu músculo, ela não vai soltar. Só que entendam, olha que interessante, quando eu trago mais tensão para o meu músculo, ele vai se fadigar. Então, a tendência é ele contrair todinho e relaxar. Estralar os dedos, assim como estralar a cervical, como estralar a coluna, é o seguinte, mais ou menos, eu vou tentar, né? Você viu? Então, eu vou tentar explicar de uma forma bem didática. Cada vez que eu estralo, que eu faço isso aqui, ó, eu tô forçando a minha articulação a entrar numa posição que ela não estava. Então, por exemplo, eu tô fazendo um movimento e aí o meu pescoço sozinho estrala, faz crack, 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 crack. Você fica estralando ou seu pescoço, ou sua coluna, ou seus dedos, você força, não é bom, não é mito, não é bom mesmo. Você força a articulação a passar para uma outra posição. Então, entenda, gente, cada ossinho, digamos que esse daqui é o ossinho da minha coluna. Cada ossinho, ele não fica sozinho. Então, o seu ombro estrala sozinho, não é? Então, por exemplo, ó, alguém tá falando aqui que o ombro estrala. Se ele estrala sozinho, é porque a sua musculatura não está nem forte, nem coordenada. Então, você tem que fazer um trabalho no seu ombro de fortalecimento e coordenação. Quando você fizer isso, ele vai parar de estralar, tá? Agora, se eu tenho a minha articulação que tá lá quietinha e eu vou lá e estralo ela, significa o quê? Aquele barulho que a gente escuta ao estralar, ele é o vácuo. Se eu começar a estralar minhas articulações à toa, o que vai acontecer? Cada vácuo desse, eu tenho um ossinho. Os ossos, eles são circundados e neles estão grudados ligamentos. Eles estão circundados de ligamento. Então, se eu começo a estralar a articulação, é como se eu fosse laceando essa articulação, esses ligamentos. E aí, conforme eu puxo o ligamento, o osso, gente, o osso quando ele é tracionado, quando ele é tracionado, ele calcifica. Então, olha só o que acontece. Se eu começo a estralar muito a minha coluna, o meu organismo vai começar a calcificar a minha articulação. Então, eu começo a perder o movimento. E sabe como chama isso? Osteoartrose. Estralar a articulação voluntariamente te predispõe a ter artrose dessa articulação. Então, quando a gente tem uma articulação que ela está muito móvel, que ela começa a puxar muito, ou seja, que o músculo não está dando sustentação para ela começa a puxar o osso. Joelho estralando, qualquer outra articulação estralando, gente, falta de coordenação e força, tem que fazer fortalecimento. Tendinite é falta de força. E não alonguem tendinite, gente. Você pode pegar um elástico, daí você pode pendurar, por exemplo, na sua porta, tá bom? Pendura lá na maçaneta da porta. E aí você vai colocar lá, vou pôr aqui no meu pé, ó. Você vai colocar lá e vai puxar, tá? Como se fosse uma remada, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Fazendo bastante força, ó. Que aí você vai fortalecer a região entre as suas escápulas, já vai ajudar muito. Mas o ideal, gente, é procurar mesmo um profissional habilitado para indicar. Às vezes a gente não tem condição de entrar numa academia, às vezes não tem tempo. Mas tem que se cuidar. Não alonguem a tendinite, gente. É a pior besteira que você pode fazer. Na direção, Henrique, também é muito importante você observar isso que eu falei, ó. No carro, a gente também acaba ficando assim, ó, com a perna esticada dirigindo.
Então tem que ver se você não tá comprimindo a parte posterior da sua coxa. E o joelho dói muito mesmo, tá? Então tem que tentar ficar com o pé um pouquinho mais assim, ó. E se você sentir muita dor no seu joelho, é porque seu joelho tá fraco. Sempre lembrar, gente, tudo que dói é porque tá fraco, tá? Então tem que fortalecer. Tem meia calça masculina e tem agora, inclusive, Moraes, as meias sociais elásticas. Que elas são igual meia social de homem, só que ela é com essa capacidade elástica que faz bem. Dor no joelho tem uma dica super fácil também, que ajuda, geralmente melhora bastante. Você pode pegar uma almofadinha, colocar no meio dos seus joelhos e apertar. Tá? Isso daí dá pra fazer durante o trabalho, no escritório. Ou mesmo você pode pôr a mão assim, ó, e ir apertando. Tá? Porque isso daqui fortalece os músculos adutores, que em geral são muito fracos. E aí já melhora. Tô esperando vocês entrarem em contato lá, gente. Beijo enorme. Até a semana que vem. Boa semana pra vocês. Obrigada por tudo, viu?